Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e o tema dessa aula é turbulência emocional. Observa que eu sempre estou dando modelos de aproximação, né? Para evitar falar de teoria. Então são sempre modelos para a gente se aproximar disso. O que é turbulência emocional? Vamos deixar claro isso. Quando duas pessoas se encontram, sempre formam uma turbulência emocional entre elas. Ou seja, sabe aquele clima que vai se construindo entre essas duas pessoas? O Bion diz, olha, duas personalidades quando se encontram se formam uma turbulência emocional. Né? E é importante a gente entender que o psicanalista é alguém treinado para navegar nessa turbulência emocional e transformar essa navegação em algo útil ao seu paciente. Né? É assim que ele define a nossa tarefa. E como que a gente pode se aproximar agora? Né? E por que esse é um tema importante? Lembra da tolerância à frustração? É frustrante essa turbulência emocional, dá medo, porque eu não sei o que vai acontecer nela. Né? É um espaço meio onírico que se forma entre duas pessoas. Eu não sei muito bem o que vai acontecer. Então, eu preciso tolerar a frustração, de aceitar essa turbulência emocional, não saber o que vai acontecer para eu poder navegar sobre ela. Né? E agora a gente vai ver algumas possibilidades da minha mente frente a essa turbulência emocional. É disso que se trata essa aula de hoje. Né? Observe que eu também estou falando o tempo todo do analista, da nossa tarefa. Eu posso, pegando o nosso modelinho, né, do círculo e da reta, eu posso ter um ponto onde as forças se equilibram. Né? O que é esse ponto onde as coisas se equilibram? Entre eu manter o meu eu e o infinito, eu vou até o máximo que eu consigo e ponho um ponto. Bom, o que está acontecendo? É mais ou menos isso. Mas o que poderia acontecer? É isso. Aí tem um ponto que eu não consigo ir mais. Né? Então, este ponto entre o infinito e eu, né, quando eu consigo pensá-lo, né, eu tenho essa figura que você está vendo aqui, né, que é uma força para eu dar um significado para aquilo que está acontecendo. É uma força, é o que está em vermelho. Mas a minha vontade de expandir o significado é a flechinha em verde. Então, o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas, em onde eu não me rompo neste processo, né, é essa primeira figura. Né? Observem que o círculo se mantém intacto. Tá? Ele está inteirinho, bonitinho, e as duas forças em equilíbrio. Então, eu mantenho o desconhecido, o mistério da minha observação, mas ao mesmo tempo eu consigo pensar. Então, o finito e infinito estão presentes na minha observação. Né? Aí eu tenho, neste ponto, né, que a turbulência emocional é tolerada. Ela basicamente é tolerada. Mas eu posso ter um caso em que essa turbulência emocional ela não é tolerada. E uma vez que ela não é tolerada, o círculo se rompe. Quando o círculo se rompe, cadê o ponto? O ponto sumiu. O ponto desapareceu. Então aquele ponto de equilíbrio, ele não sei muito bem onde ele foi parar. Né? Onde ele está. Então é um espaço mental rompido. Né? Que a gente vai ver mais adiante o que isso causa. Tá? Onde é que essa representação vai parar. Mas neste caso, a turbulência emocional não é tolerada. Então eu tenho um caso que a turbulência emocional é tolerada e um caso que a turbulência emocional não é tolerada. Né? E aí, como ele se rompe, onde é que eu boto o meu ponto? Acaba tendo lugares, né, pequenos locais aí onde eu não consigo colocar um ponto porque tem um espaço vazio. Tá? É isso que eu tentei representar com essa figura. Né? Então, né, como a gente colocou anteriormente, eu tenho uma coisa chamada vínculo K, que é um vínculo do conhecimento, onde eu tenho uma turbulência emocional tolerada, onde eu passo de um significado ao outro, mais abstrato do que o anterior, e nesta passagem de um ponto mais abstrato, de um outro mais concreto, eu não me rompo. Eu consigo fazer isso de uma forma tolerada. Isso se chama conhecer. Quando, no nosso exemplo inicial, eu consigo passar de pai para João, eu dou um salto no conhecer. Né? Onde eu consigo ver mais aspectos no João para além do pai. Ele é marido,
ele é trabalhador, ele teve uma história antes de mim. Então, assim, toda vez que eu dou um salto, que o Bion chama de conhecer, que é um processo, aqui que está um X da questão, não é ter informações sobre algo, mas um processo de tolerar a mudança de significado de algo, de mais concreto para mais abstrato, de forma que eu posso ver faces, vértices, facetas daquilo que eu não vi anteriormente. E essas facetas, né, me levam a pensar em novas facetas. Então é um processo contínuo, né, de pai para João, de João para alguma coisa, e assim vai. Tá? E esse é um processo infinito, né, tolerado. É importante essa noção de tolerância à frustração, porque sem a tolerância à frustração, eu não tenho esse processo sem rompimento do eu. Né? Eu tenho que eu tenho que tolerar esse processo de forma a que o círculo, né, ele se amplie, o espaço mental se amplie sem rompimento. Né? É o que o Bion vai chamar de vínculo K. Então, vínculo K não se trata de adquirir conhecimento sobre algo, mas sim tolerar um processo de abstração dentro daquilo que a gente está trabalhando no curso até agora. Né? Então, em K temos um equilíbrio de forças que permite o processo de conhecimento. Em outras palavras, existe tolerância emocional ao desconhecido. A turbulência é flutuante, mas nunca excessiva. E agora, um pouco mais adiante, a gente vai colocar uma lente bem mais específica sobre o que é o processo de conhecer. Mas agora, o que é importante você saber é que, né, nesse processo de conhecer, um dos fatores fundamentais é a tolerância à frustração, né, que se dá desde da tolerância à turbulência emocional, a turbulência à perda do significado e a tolerância à aquisição de um novo significado mais abstrato que o anterior. E o que eu tenho no vínculo menos K? Né? Eu tenho uma situação onde isso não é tolerado. E quando isso não é tolerado, a minha tendência é dar um significado para evitar a dissolução do eu. Então, eu não respeito o significado, né, os fatos como eles são. Eu coloco um fato no lugar, eu coloco um fato e um significado no lugar daquilo que está acontecendo. Então, eu crio um ponto. Que evita a dissolução do eu. É que tá, né? Cria-se um ponto num espaço vazio. Exatamente. Né? Onde não comportaria um ponto, né? Se a gente pensar no artigo do Freud sobre neurose e psicose, o que acontece na psicose? Eu substituo o fato por aquilo que eu quero. Uhum. Não é isso que é psicose em Freud? Eu substituo o fato por aquilo que eu quero. Uhum. Tá aqui, mais abstrato. Não é? Só que o Bion vai dizer, isso é um vínculo menos K, porque tira o meu contato dos fatos. Uhum. Eu desprezo os fatos. Então, esse é um processo que cria um ponto só, é a nossa secante. Não, perdão, é a nossa tangente. Né? Eu crio um ponto, gero uma tangente e é um processo em menos K. Porque não respeito os fatos. Então, para que o eu não se dissolva, eu tenho algum ponto de apoio para o meu eu boto um significado ali que não comporta. Olha como isso é bem mais abstrato do que a gente vê na Klein, do que a gente vê no Freud. Mas são duas facetas do que está sendo mostrado aqui. Ou seja, eu posso citar o Freud, eu posso citar a Klein, porque na Klein o que acontece? Eu tenho identificação projetiva, que eu dou significado, né, via identificação projetiva para aquilo que está acontecendo. Né? Aqui em Klein é um aspecto das várias possibilidades que essa abstração permite. Né? Exatamente. Né? Então, assim, como toda abstração, é bem complexo. Então, assim, toda vez que eu substituo a realidade para aquilo que eu penso, eu estou em menos K. Lembra? Não adianta discutir a doença. Ela é o que ela é. Você pode falar o que você quiser, mas ela é o que ela é. Né? Se você for diabético, comer 3 pão, um prato de arroz, vai subir a sua diabetes. Você pode discutir o que você quiser, mas ela vai subir. Né? Falar não vai adiantar nada. Então,
Se você acreditar que falar vai resolver, é menos K. Você não está enfrentando o fato de ter uma diabetes, por exemplo. Isso é extremamente comum. É extremamente comum. Você achar que discutir a sua emoção é a mesma coisa que sentir a sua emoção. Não é a mesma coisa. Você pode falar sobre a sua emoção e não estar em contato com ela. Né? E aí a gente precisa entender essa diferença no consultório. Criar essa concepção no consultório. Quando o paciente está em contato com aquilo que está acontecendo, quando ele não está em contato com aquilo que está acontecendo. Quando ele fala sobre algo, quando ele entra em contato com algo. Quando ele abstrai algo, quando ele não abstrai algo. Então aqui, essas palavras começam a ganhar uma dimensão, né, que a gente vem construindo desde a nossa primeira aula. Mas eu queria só insistir num ponto que conhecer é um processo. Né, que ele pode ser em direção ao infinito ou contra o infinito. Em K ou em menos K. Né, ou vínculo K ou vínculo menos K. Então se você perdeu alguma coisa das aulas anteriores, retoma lá para você entender o que a gente está fazendo aqui. A ideia de que em K, né, a gente aprende da experiência. A gente passa por ela, vive a emoção, dá-se conta do que tá ali e fala assim, vivi. Né? No final do dia, assim, vivi. Né? Aquilo que era para ser vivido dentro das possibilidades de cada um, dentro das percepções possíveis de cada um, mas se vive, né? E cria significados que vamos usar o Winnicott, né? Eu consigo compartilhar e o outro consegue ver que aquilo é possível, tem um senso de realidade, né? Então, e isso pode estar em constante crescimento. Né? Então eu tenho uma experiência de mãe quando eu tenho 5 anos, depois aos 10 eu tenho outra, e não é fácil largar a experiência de ser filho daquela mulher que eu chamo de mãe com 5 e trocar para de 10. Quando eu vou fazer 20 é uma outra, e 30 é uma outra, né? A gente muitas vezes pega essa ideia de os pais envelhecem, se tornam idosos e você tem aquela crise de que mas eu fazia tudo sozinho, agora eu preciso cuidar dele, e inverte o papel, mas é minha mãe, mas parece que eu é que sou... Tô cuidando, e como é que fica essa relação? Então você tá expandindo a noção de mãe e relação de filho, mas você tá dando conta de viver essas mudanças que são da vida. Tem cá, guardando o devido respeito, porque... Não existe chegar ao total da realidade, né? Ninguém toca a realidade totalmente. O Bion traz isso, né, na ideia de coisa em si. Ninguém chega ao que é aquilo. Mas você tá em direção a. Você tá em direção a. E é infinito. Enquanto essa relação existir, você pode vivê-la de várias formas possíveis. E ao mesmo tempo você tá em menos K. Porque tem certos aspectos que você não vê. Sim. Finge que não vê, não quer ver, deixa pra trás, até que a água bate na bunda e você vê. Que era isso que eu ia colocar até num determinado momento vamos dizer assim, tem uma maior porção de menos K, ou uma porção tolerável, assim, que é dentro de um contexto onde é tolerável, né, assim, não querendo usar a palavra, mas me veio normal, né, que é palavra horrível. Pra psicanálise é péssima essa palavra. Essa palavra normal, né? Que o menos K é que não tolero. Não dou conta de... Né? Eu tô vendo que a minha mãe talvez tenha 80 anos e que ela não dá conta mais dela sozinha, mas eu cismo em tratá-la como se ela fosse a mulher que tinha 50. Tá conversando mais, não bate. Olha, é menos K, a turbulência é muito alta, porque você tá vivendo, a realidade tá pregando uma coisa, mas sua mente tá vivendo numa outra, né? Então, que brinca um pouco dentro dos modelos psicanalíticos anteriores com a ideia de fantasia de Klein, né? Com a ideia de uma ilusão, porque não objeto tá ali. Subjetivo. Objeto subjetivo. Um Winnicott. Então, assim, você não tá vivendo a experiência.
né, aquela da realidade. Você tá vivendo uma que você cria e acredita Você tá nela. colocando uma narrativa, um pensamento, um reclamo no lugar da experiência, do enfrentamento, do sofrer aquela experiência, né? E não aprende disso, né? Não tem um... E sempre vai falhar enquanto estiver assim. Isso, sempre vai falhar enquanto isso não ser processado. E volta àquilo que o Alexandre estava dizendo, cuidado para não usar esses modelos com o juízo de valor, que é o que a gente está dizendo desde o início, né? Imagine uma busca sempre, né, em cima de cá, em cima... Não, tem uma hora, uma outra, você vai precisar no mínimo fazer um... respirar, no mínimo, sair, né? Lógico. Se você for parar para dormir, né? 11, 10 horas da noite, você for dormir, você ficar pensando na guerra da Ucrânia, isso, não poder... criança na rua, você não dorme, né? Você precisa falar assim, não, vou me desligar da realidade para conseguir viver razoavelmente bem, né? E também, assim, pensar que... tem sempre algo que o Alexandre colocou isso, que você não tolera naquele momento. Né? Pensar que o humano que tá diante de nós, que a gente, que também somos humanos, a gente tolera todas as coisas, é mentira. Não. Tem algo que não tolera, tem algo na nossa personalidade que está em menos K. E assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu posso não ter recursos naquele momento para pensar aquilo. Ok. Mas depois... E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes você tá numa sessão, você não tolera muito bem aquilo que está acontecendo. Aí você leva para uma supervisão, vê aspectos que você não é? Você está carregando, mas você não está vendo. Aí você passa a poder pensar. Uma vez que você pode pensar, não que vai ser igual, mas você está mais capacitado. Vai para uma próxima sessão, daqui 1 mês, daqui 2 anos, não sei qual, né? Quando isso pode se repetir, mas quando ficar parecido, você, opa, já pensei sobre isso. Já sou mais capacitado a pensar sobre isso. Então, aquilo que para mim estava em menos K, passa a estar em K. Ou seja, é um processo contínuo. Por isso essa noção de processo. Ou seja, eu tenho que dormir e tolerar que tem uma guerra na Ucrânia e conseguir dormir. Se eu não tolerar isso, eu não durmo. Ou seja, tem coisa que eu não vou resolver. Se eu não tolerar essa minha impotência diante de algumas coisas, não consigo dormir. Continuando nesse tom de que não é certo ou errado, melhor ou pior, uma quebra desse establishment, né, de que K é o máximo. bom, é o máximo e menos... Não, o menos K é criativo. Você também quebra com a realidade e você vai desde pintar um quadro a desenvolver algo que ninguém nunca tinha pensado, porque não tá na realidade. Quantas soluções não aparecem no meio de um sonho, por exemplo, sim, né? E aí você, né, precisa... O processo de criação pode ser turbulento internamente, muito, né? Então, assim, olha, vou fazer uma poesia, uma música, ou desenvolver uma máquina... E assim, você tem uma ideia que talvez ninguém tá tendo. E aí você comunica aquela ideia e você é louco. Como é que você tá pensando isso? Até que você consiga colocar isso no papel. Apresentar de uma maneira que outras pessoas consigam, né? Tomar conta. Isso é possível, olha. Né? Isso é assim... A genialidade, quem tá de fora, depende de vértice, pode olhar como menos K, mas você tá falando de um gênio. Você que não chegou no nível mental dessa dele. pessoa ainda. Então, pra tirar essa ideia de que... volta pra primeira aula. Cuidado pra não transformar... Moralizar e não transformar um modelo em teoria, né? E psicotizar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem que ser assim. Não, olha, brinca. E aí já tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção do aluno. Cuidado para transformar a nossa conversa até agora numa teoria de tudo. Você não vai conseguir. Por isso são modelos de aproximação. E não tanto do bio, mas daquilo que o bio está nos chamando a atenção.
Eu quero facilitar a sua compreensão daquilo que o bio chama atenção, né? Para facilitar um pouco a sua aproximação ao bio, né? Então, cuidado transformar numa teoria de tudo. Você não vai conseguir, né? Essa aqui é o bio e tudo isso. Não vai conseguir. Não é como um autor como Freud, que tem uma noção do humano e um desvio do humano. Bio não tem isso. Então, são modelos em cima de modelos, em cima de modelos, e cada modelo é algo para você pensar na sua clínica, né? Sim. Cada modelo é algo para você pensar na sua clínica. Então, você assiste, pensa um pouquinho, assiste, pensa um pouquinho, assiste. Não tente fazer a teoria do tudo, que você não vai conseguir. Por isso que eu acho que é muito útil essa ideia que a gente está colocando aqui. Quais são as possibilidades De uso. de uso, de trabalho? Olha, posso pensar que está em K, posso pensar que está, não é. Olha a diferença, né? Já ganha né? Outra textura. Está em menos K. Olha, tá num processo de passagem. Tava em menos K, tá indo para cá. Olha, tá num processo ao contrário. Então, né? Pegando de novo o modelo, olha, a mãe de 50, a mãe de 80, nesse processo pode estar em K. Ir momentaneamente, essa ideia de ir pro infinito para aumentar o significado, talvez o sujeito não dá conta, rompe, vai para menos K. Mas essa rompida foi necessária. Aí ele volta pra cá de novo depois. Então assim, olha, tem uma passagem ali que é tolerada, que é permitida, que tá tudo bem, né? Então, usa da melhor forma. Esses modelos. Esses modelos, né? Pensa da melhor maneira possível. Olha só, eu tava agora, bati o olho. Se você pensar essa passagem menos K, objeto transicional, olha que beleza que não fica. Né? Aproximar esses dois modelos, menos K com objeto transicional. Fica bem bonito. Sim, né? Porque quando a gente traz a ideia de um modelo para conversar com o outro, né? Assim, a gente poderia dizer assim, se no objeto transicional uma parte é minha até encontrar com a realidade, eu sempre tô falando de um menos K que tenta ver se tem K ali. Exatamente. Então, tá tudo bem, olha, do ponto de vista do sujeito, existe dentro dele já. E ele vai ver se aquilo bate com a realidade. Se você pensar em Klein, identificação projetiva, não é? Ou seja, eu substituo um pouco a realidade para aquilo que eu projeto, e me identifico com ela até tolerar a ansiedade, entre aspas, a frustração, e poder entrar em contato com aquilo. Mas até lá, eu uso um pensar rudimentar chamado identificação projetiva. Olha como a gente ganha beleza quando a gente pensa como modelos, né? Porque indo pela direção da identificação projetiva, eu chego num lugar, indo pela direção do objeto transicional, eu vou para outro lugar e tenho manejos clínicos distintos. E também você no final do dia você não quer usar nada disso Disso. e ficar só com isso que eu tô fazendo. Que é K menos K, que tá bom, já resolve entre aspas, o problema, né? Você já consegue trabalhar. Pensar alguma coisa. Sim. Né? Você já consegue se situar. Como essas ideias do BIM são muito abstratas, eu sempre aproximo outro modelo que é para dar essa noção entre a diferença entre uma estratégia e uma tática. Você está estrategicamente menos K, mas como é que eu penso isso taticamente? Vou aproximar o modelo de objeto transicional. É uma tática. Né? Ou vou aproximar a identificação. É uma tática. Como é que isso aqui eu posso pensar isso? E isso para lembrar que você não precisa jogar nenhum modelo fora. Quando você aproxima os modelos, ganha riqueza. Em vez de você trabalhar com ou, trabalha com e. Tem esse modelo e esse modelo. Parecem que eles estão, sabe, um conversando com o outro. Aproxima, vê o que você ganha. Pensa outra coisa. Sim. Não é? Não se perde nada aqui. A gente só Ganha. Né? Por ser mais abstrato, a gente ganha. Né? Desde que tolere essa modificação, né? Tolere essa transformação. Por isso que eu tô te chamando a atenção. Olha, se você tá ansioso, se não, tá meio confuso, tolera essa frustração que você vai ver o quanto que você ganha ao se aproximar de bio. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado e até uma próxima aula. Tchau, tchau.